galerinha! E aí? Férias, tudo de bom, né? A gente pôde descansar um pouquinho, mas agora a gente vai retomar as nossas viagens, os nossos voos. Vamos abrir as asas da imaginação para continuar voando pelas histórias da literatura. Você já deve ter percebido que eu estou bem caracterizada hoje. E eu tô com algumas coisas aqui que estão marcando bem a história que eu tenho para te contar hoje. Será que você já sabe? Antes de começarmos essa história, eu quero te apresentar o autor, que é o Flávio de Souza. Será que você sabe quem ele é? Eu vou te propor um desafio, então. Você vai me ajudar a descobrir mais coisas sobre o Flávio de Souza. E eu vou te lançar algumas questões com possibilidades de resposta. Será que você acerta? Vamos lá. Você sabe quem é o Flávio de Souza? Bom, a primeira pergunta que eu tenho para você é: ele nasceu em... Será que ele nasceu em Macedo de Cavaleiros em 1922? Será que ele nasceu em São Paulo em 1955? Ou ele nasceu em Las Vegas em 1977? Então, pensa lá. O que você acha? Se você falou que era em Macedo de Cavaleiros, errou, não é não. Agora você tem outra chance. Em São Paulo ou em Las Vegas? Vamos ver ali se ele nasceu em 55 ou em 77. Vamos descobrir agora. Em 55, em São Paulo. Legal, quem tinha pensado na alternativa B, acertou na mosca, muito bom. Já sabe um pouquinho sobre esse autor. Vamos saber um pouquinho mais. Ele é autor de séries de televisão também, tá? Uma série que estreou em 1991, por exemplo. E ainda faz muito sucesso. Será que você sabe qual é? Temos 3 opções. Letra A é Mundo da Lua. B, Perdidos no Espaço. E a letra C, Jornada nas Estrelas. Qual será? Você sabe? Se alguém da tua casa te ajudou, eu acho que você acertou. E era o Mundo da Lua. Exatamente, letra A. Mandou bem quem conseguiu acertar aí. Vamos para mais uma pergunta e vamos ver se a gente descobre mais sobre esse autor. Olha lá. Entre outros livros, escreveu também. Agora eu vou testar os seus conhecimentos de literatura. Reinações de Narizinho e Memórias da Emília. Será que era do Flávio de Souza? Pluft, o Fantasminha e o Rapto das Cebolinhas. E a outra opção é Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos. E eram 4 vezes. Que será? Qual das opções você pensou que são dos livros do Flávio de Souza? Acertou! Quem marcou a alternativa C. Isso aí, bem bacana. Que legal, né? Vamos ver se a gente também conhece essas histórias aí. Nenhuma delas é a que vai ser contada hoje. Vamos pensar lá. Quem marcou essa opção, então, acertou, bem legal. Continuemos tentando. Além de escritor, ele também é, vamos ver, ator e diretor de teatro, roteirista de programas de televisão ou ator e diretor de cinema? E aí, você pensou em qual alternativa? A, B ou C? Se você pensou A, acertou. Se foi B, também. E se foi C, acertou também, porque ele é tudo isso. Olha que bacana, gente. Muito legal, né? Vamos pensar um pouquinho mais na carreira dele. Ele começou a carreira de escritor fazendo o que será? Escrevendo bulas para remédios. Será que alguém começa uma carreira de escritor escrevendo bulas para remédio? Traduzindo histórias em quadrinhos de inglês, tais como Luluzinha e a Pantera Cor-de-Rosa. E a letra C, redigindo textos para embalagens de flocos de milho e arroz. E aí, gente? Não é escrevendo bula para remédio, tá? Já eliminamos essa porque realmente estava muito fora. E agora? Como será que é melhor começar uma carreira, mais provável de começar uma carreira de escritor? Traduzindo
material do inglês, ali histórias em quadrinhos, ou escrevendo texto para embalagem de flocos de milho de arroz. É traduzindo as histórias mesmo. Muito bem quem pensou nisso. Ele começou dessa maneira e depois criou suas próprias histórias, é claro. Bom, se ele não fosse escritor, ele gostaria de ter outra profissão. Você consegue adivinhar qual é? Olha lá. Ele gostaria de ser cantor de ópera, gostaria de ser trapezista ou astro de cinema. Olha quanta coisa diferente. E o que será que era o desejo dele? Consegue? Vamos ver se você acertou? Ele queria ser tudo isso ao mesmo tempo. Olha só que maluco. Cantor de ópera, trapezista e astro de cinema. Já pensou que doido ser tudo isso? Bom, dá pra saber que ele é muito criativo e dá pra gente esperar muito das histórias que ele tem pra nos contar, não é? Bom, a nossa pergunta ali pra gente finalizar é se ele dirigiu também, ou seja, ele foi diretor de alguma outra coisa que a gente vai ver aqui. É de uma ópera, será? Chamada João e Maria? Ele foi diretor de um carro de corrida chamado XYZ 2000? Ou de um filme chamado Lembranças do Futuro? Bom, quem marcou ali um carro de corrida? Ele não foi. Ele não dirigiu um carro de corrida. Ele dirigiu uma ópera ou um filme. Vamos pensar, o que você acha? Lembra que ele queria ser cantor de ópera? Mas ele também queria ser astro de cinema. E ele dirigiu os dois. É isso aí. Ele dirigiu a ópera e também dirigiu o filme. Bacana, né? Já conheceu de uma maneira mais divertida um pouquinho deste autor. Importante também conhecermos o ilustrador dessa obra, que hoje vai ser apresentada para você. É o Jota. Ele é bem importante, ilustrador, tem uns traços muito interessantes, diferentes, são bem característicos, ele já foi bastante premiado, já trabalhou com várias obras diferentes. E a composição das ilustrações ajuda muito na compreensão do texto, é também parte do texto, é essencial na literatura. É bom a gente estar sempre com o olhar bem aberto, bem atento para as ilustrações também, tá? Eu vou até trazer algumas aqui para te ajudar na leitura. E agora eu quero que você recorde junto comigo algumas histórias, apenas algumas, que nós vimos no ano passado. A gente começou com uma história toda atrapalhada. Você se lembra dela? O avô ia contar a história para a netinha, mas errava tudo. E a história era para ser da Chapeuzinho Vermelho. E o avô já começou com um Chapeuzinho Verde. E depois ele trocou para todas as cores e errava muito na história. Lembra disso? É nessa mesma direção que nós vamos para essa história aqui. Vamos pensar que é uma história também um pouquinho atrapalhada, mas não é um avô dessa vez. E vou lembrar de duas histórias clássicas muito gostosas que a gente viveu também no ano passado, que eu contei para você. Uma delas foi Alice no País das Maravilhas. Lembra daquela menina que caiu no buraco junto com aquele coelho e tudo mais, e viveu milhões de aventuras lá no País das Maravilhas? E você também deve estar lembrado do Mágico de Oz. Lembra da estrada de tijolos amarelos, da bruxa má, a Dorothy e seus amigos, todos que foram em busca daquele mágico que poderia ajudá-los a voltar para casa. Bom, eu quero que você se lembre dessas por enquanto para ajudar a entender a de hoje. Afinal, então, a história, quem quer que eu conte, que diga sim, 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 Salavim, seu desejo é uma ordem. Você vai conhecer agora Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas. É isso mesmo. É a Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas. Eu te dei umas dicas. Quem estava bem atento desde o começo já tinha associado a esse título, né? Então, vamos começar a conhecer essa história que tem início lá quando o pai vai contar a história para uma filha. Sim,
A menina já estava querendo dormir, já estava na hora de dormir, mas o sono não vinha. Então, ela pensou que poderia ela mesma criar uma história na cabeça dela e ir contando assim para ver se o sono viria. Mas ela começou a pensar em algumas coisas que deram um certo medo. Então, ela achou melhor chamar a mãe dela. Mas quem veio naquele momento foi o pai. E esse é o primeiro capítulo da história. O capítulo em que começa uma história de um pai que começa a contar a história para sua filha. Então ele começou a tentar contar essa história, mas ele não era muito bom em histórias. E a menina disse que se ele não contasse nada, ela ia assistir TV. Argumento ótimo, né? O pai não queria que ela fosse assistir TV e disse que ia dar um jeito e começou a contar a história. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela tinha esse nome porque a menina interrompeu. Porque ela usava um chapeuzinho vermelho? Isso mesmo, muito bem lembrado, filha, é porque ela usava um chapeuzinho vermelho. E assim foi continuando a história. A menina já estava fazendo um bico, porque não estava gostando muito daquele caminho e o pai não sabia contar a história direito. Mas ele disse que logo apareceram os 3 porquinhos e eles estavam indo para a floresta. Pronto. A menina diz assim, que história é essa? É da Chapeuzinho ou é dos 3 porquinhos? E o pai disse que era dos 2. Dos 2 não, dos 3, não, dos 4, né? Os 3 porquinhos e a Chapeuzinho. E enfim, aí tava tudo atrapalhado. A menina tava fazendo o beicinho de novo e o pai decidiu que precisava começar tudo outra vez. E é isso que a gente vê no capítulo 2, em que a história é recomeçada e um nome que permaneceu secreto durante anos é revelado. Nesse momento, a mãe chamou a menina. Maria Aparecida! E aí, a menina agora da história ficou confusa. Que Maria Aparecida é essa, meu pai? Hein? E o pai explicou, é a Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo chama pelo apelido, mas mãe chama pelo nome. Por isso, ele chamou Maria Aparecida. Tá, a menina não tinha como contestar. É verdade, a mãe sempre chama pelo nome, né? Então, a mãe deu uma cesta de doces para que a menina fosse levar para a avó dela que estava doente e morava na floresta. E aquelas recomendações que você já conhece, né? Bem, e a menina questionou, mas espera aí, que história mais esquisita é essa? A vovó tá doente, eu vou levar doce para ela. Não tá certo isso aí, não. Tá, mas ela resolveu não questionar, porque quem tava fazendo beicinho agora era o pai. Era dele que ela tinha herdado essa mania de fazer beicinho pras coisas. Bom, o pai tentou continuar a história e a mãe da menina da Chapeuzinho, a Maria Aparecida, recomendou que ela fosse pela floresta, mas com cuidado, para que usasse o caminho adequado, porque, você sabe por quê, né? Porque ela poderia passar por alguns perigos. E lá foi a menina, então. Ok, preciso ir, melhor ir logo. E foi cantando. Pela estrada fora, morro abaixo, morro acima, eu vou bonitinha carregando essa cestinha, levando um lanchinho pra minha vovozinha, que está doente e banguela, coitadinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e de certo encontrarei o lobo mau aqui por perto. Que louca é a minha mãe, que manda sua filhinha andar pela floresta desprotegida e sozinha. Mas não tenho medo, porque sei que no final desta minha história, o lobo é quem vai se dar o mal. E assim, a menina continuou o seu caminho. E aí, nós entramos para a terceira parte, o capítulo 3, em que o encontro realmente acontece ali por perto. E a história toma um rumo surpreendente. O que acontece é que sim, a menina encontra o lobo ali no meio do caminho. E estava tudo tão bonito, ela estava tão distraída por ali. Mas aquele lobo chegou, se aproximou da menina e pensou, já sei, aquela velha história, eu vou poder ir da casa da avó da menina, me disfarçar.
Aí eu vou poder devorar a menina e a avó também, tá tudo ótimo. Nessa altura, ele conseguiu convencer a menina a ir por outro caminho mais longo, enquanto ele ia por aquele caminho mais curto. Você já sabe, né? E foi cantando com uma voz de karaokê. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Eu sou muito legal, legal, legal. Eu levo as criancinhas pra secar no varal. Eu sou o lobo mau, mau, mau. Tempero as criancinhas com azeite e muito sal. Eu faço um mingau, mingau, mingau. E como as criancinhas antes que elas digam tchau. A menina começou a ficar com medo dessa história e o pai percebeu que ela estava fazendo o bico. Resolveu mudar um pouquinho aquele rumo da história e continuou contando que a menina, a Chapeuzinho, chegou perto do lobo e... Nossa, mas você é muito fedido, não toma banho não? E o lobo ficou até mais bravo ainda, mas ela falou, você é muito bobo, lobo bobo, lobo bobo, lobo bobo. E a menina começou a se animar de novo com a história. Bom, mas aí acontece que tudo se deu como deveria se dar na história da Chapeuzinho. O pai continuou contando para a menina, mas nesse momento ele disse que ia contar para ela uma parte importante da história. O que aconteceu antes de o lobo chegar lá na casa da avó. E aí, a menina ficou interessadíssima. O que será que aconteceu enquanto a menina estava tomando o caminho mais longo e o lobo também indo pelo caminho mais curto para a casa da avó? O que será que aconteceu? E é o que a gente vê no capítulo 4, em que entra um personagem apressado na história e começa uma nova aventura feita com pedaços de antigas. A menina, passando por seu caminho, se assustou quando viu um coelho. Um coelho apressado com o relógio na mão, dizendo que estava muito atrasado. E o coelho só dizia isso para ela. Estou atrasado, pombas! Mas que coisa! E você está me atrapalhando? E ela resolveu seguir aquele coelho. Você conhece essa história, né? Bem, ela seguiu esse coelho que por acaso estava prestes a cair num buraco. A menina não teve nem tempo de avisá-lo. Ele foi assim mesmo, caiu no buraco e ela, infelizmente, estava atrás e acabou caindo também. Neste buraco, muita coisa aconteceu. Durante a queda, que demorou muito tempo, ela pôde ver tudo o que estava acontecendo por lá. E tanta coisa tinha. É o que a gente vê no capítulo 5, em que vários outros personagens entram na história e é mencionado o mais fabuloso, maravilhoso e extraordinário deles. Você já sabe quem é? Vamos ver então. Eles estavam caindo e olha lá, olha bem na imagem tudo o que está acontecendo. Túneis de lebres, tatus e topeiras, montes e montes de lixo, encanamentos de água, esgoto, gás natural, telefone e TV a cabo, uma arca de tesouro e 5 caveiras de piratas, princesas incas, egípcias e astecas embrulhadas como panquecas, esqueletos de dinossauros, um túnel escuro e cada vez mais estreito, um grande salão com cara de céu estrelado, por conta das pedras preciosas espetadas em todas as paredes. Uma saleta com decoração antiquada, uma bruxa voando numa vassoura e o chão. Quanta coisa, não é mesmo? Então, assim que chegou lá, ela percebeu que aquela bruxa estava desmaiada. E agora? Então, aquela bruxa estava lá no chão com a vassoura quebrada e estava ali, sem se mexer. A menina Chapeuzinho viu que estava tudo meio estranho ali, falou pro coelho, inclusive que eles estavam perdidos, eles não estavam mais na floresta. E o coelho falou, pombas, é mesmo, é óbvio que a gente está perdido. E eles ficaram ali sem saber o que fazer com aquela bruxa. Mas naquele momento aconteceu algo muito extraordinário. E ó, vou te contar, nesse momento é que o pai, que estava contando essa história, ganhou créditos com a filha, porque ele fez uma descrição lindíssima de uma fada que surgiu ali. E ela surgiu
em meio a bolhas de sabão. E foi uma descrição lindíssima. Aquela fada com tons de rosa e bolhas de sabão que estouravam por ali. A fada tinha também uns óculos rosados. Ela ajeitou ali e perguntou: "E aí, tudo certinho?" Os dois disseram que sim, mas que eles estavam perdidos e aquela bruxa tinha caído ali. E a fada disse que estava tudo bem. Pegou os sapatinhos daquela bruxa e deu de presente para a menina. E o sapatinho serviu certinho nela. E assim continuaram. Mas a menina estava curiosa para saber quem era aquela fada. E ela disse que era a Célia Amélia Camélia, claro, óbvio. Tá bom, então a menina disse que precisava de ajuda porque eles precisavam sair dali e não sabiam como. Mas estava curiosa para saber se aquela bruxa tinha morrido. A fada Célia Amélia Camélia disse que não se preocupasse, ela só estava desmaiada. Bom, os poderes daquela bruxa estavam também no sapato. E assim, a fada, que usava óculos rosados, deu a direção para eles, dizendo que eles precisavam ir procurar um ser extraordinário, que era o único que poderiam ajudá-los na Cidade Preciosa. E para isso, eles precisariam caminhar, então, por uma estrada invisível. Essa não era amarela. Foi nesse momento que apareceram alguns cogumelinhos ali com uns anõezinhos em cima. Então, eles cogumelandavam, que é o que acontece quando o cogumelo anda. E descobriram, então, onde começava a estrada invisível para chegar a tal mágico de Voz. Esse era o mágico. A fada sorriu, ajeitou os seus óculos rosados e deu a direção, então, para aqueles viajantes. O coelho saiu correndo, pois ele repetiu: "Estava atrasado, pombas!" Mas a bruxa acordou e estava furiosíssima porque alguém tinha pego os sapatos dela. Quando ela ralhou muito enfurecida, perguntando quem tinha roubado os sapatos dela, a fada Célia Amélia Camélia disse: "Foi aquela menina ali." Ela estava morrendo de medo da bruxa. E os dois não se conformaram com aquela fada. Poxa vida, hein? Ela ficou tão envergonhada que ela acabou dizendo: "Ah, fui eu que roubei e coloquei nos pés dessa menina." Mas nisso, essa bruxa resolveu que ela ia buscar a ajuda da mãe dela. Da mãe da bruxa. E aí, a história vai continuar, em que a bruxa participa dessa história, mostrando um outro meio de transporte além da vassoura. A bruxa, para poder encontrar com sua mãe, ela teve que fazer um truque diferente. Ela precisou tocar a ponta de sua barriga 3 vezes. Ela precisou imitar uma galinha 3 vezes. E ela precisou apitar. Você sabe quantas vezes, né? Então, e aí ela conseguiu se encontrar com sua mãe. A mãe dela estava furiosíssima e ela realmente queria que ela se vingasse. Ela tinha em mente já alguma coisa para dizer para a menina, que ela poderia, a bruxinha, ela teria que levar uma maçã envenenada, outro truquezinho velho, né? Mas é isso aí que ela indicou. E também apareceu para aqueles viajantes, ao mesmo tempo, um sapo muito grande para um sapo. Um sapo enorme, que decidiu se juntar àqueles companheiros por ali, para que pudessem seguir viagem, então. Esse sapo era um sapo encantado, ele estava enfeitiçado, na verdade ele era um príncipe. É isso aí. E aí, a história vai se desenrolando. Apresenta esse novo personagem, se junta à turma e a bruxa, que se chama Griselda, se encontra com um certo alguém. A mãe dela, você lembra? Enquanto isso, os viajantes estão seguindo e passam por desventuras ali. Eles acabam se perdendo ainda mais, enquanto a mãe da bruxa, cujo nome não se deve pronunciar de tão terrível que é, entrega para a filha e diz para ela não decepcionar mais a mãe. Porque senão ela ia perder todos os poderes de vez. E ela precisava pegar os sapatinhos dela de volta, senão a mãe ia brigar com ela.
E a bruxa, que também tem medo da mãe, achou melhor obedecer. Foi atrás e conseguiram, então, chegar lá. Agora, o que acontece com esse pessoal todo ali é que os viajantes passam por alguns perigos e em seguida por mais alguns outros. Estes perigos é porque eles passaram por algumas terras muito quentes ou muito frias e estavam totalmente perdidos sem saber mais para onde ir, até que conseguiram chegar finalmente nos portões da cidade preciosa. Depois de todos esses perigos, conseguiram chegar lá. E aí os viajantes passaram por esses perigos e a bruxa volta disfarçada para aplicar aquele velho golpe. Lembra da maçã? Só que não dá muito certo. A bruxa disfarçada de velha oferece a maçã envenenada, mas o coelho pega antes da menina. O sapo tenta avisar, porque ele já conhecia a história de uma amiga dele, chamada Branca de Neve, que já tinha caído nesse golpe, mas não deu tempo. O coelho caiu duro no chão e aí a bruxa não pôde nem comemorar, porque a mãe dela ia ficar enfurecida porque ela não fez as coisas direito. Então aquilo tudo estava muito confuso. A bruxa tentou tirar os sapatos, mas não saíam do pé da menina de jeito nenhum. Eles precisavam dar outro jeito. Então, a história tem que tomar um novo rumo. E aí, a gente vai saber o que acontece na sequência. Porque os viajantes chegam à Cidade Preciosa, mas nem tudo acontece como esperado. Porque eles não tinham mesmo como prosseguir com aquele coelho daquele jeito. Mas eles tentaram dar um jeito para isso. Lá na Cidade Preciosa tinha um guardião. E ele disse que eles precisavam, antes de tudo, resolver algumas provas para poder entrar, para poder falar com esse personagem fabuloso. E aí eles tinham que dizer 3 nomes com a letra Z, 3 coisas com a letra Z relacionadas a bichos. A bruxa tinha o truque, ela conseguiu. Ela conseguiu dizer Zízios, Zimba e Zibelina. Eles até riram porque achavam que estava errado, mas estava certo sim. A segunda tarefa era explicar o que era cada um desses nomes aí. O que significava. E depois eu te conto. E aí, por último, eles tinham que ir até a lua e voltar. Fizeram um truque, enganaram, conseguiram dar um jeito para a história. E aí, o mágico não estava lá. Quando a menina fez beicinho, o pai teve que mudar o rumo da história e ele mesmo era o mágico que estava ali. Então, a história teve que voltar para trás, teve que voltar completamente ali, aquele pedaço todo. E a menina comeu a maçã, sim. Mas sabe como é que eles conseguiram resolver? No final da história toda, eles precisaram dar um jeito. Então, quem apareceu novamente em meio às bolhas foi aquela fada de óculos rosados que conseguiu fazer com que tudo acontecesse. Transformou a bruxa numa princesa, porque daí a princesa pôde desencantar o sapo. E o sapo, uma vez que se tornou príncipe, pôde beijar a menina e acordá-la, como aconteceu com a Bela Adormecida também. Legal, né? No final, o que aconteceu é que o pai e a menina acordaram. E tudo aquilo tinha sido um sonho, não tinha? Ou será que não? Será que tudo aquilo tinha acontecido de verdade? E aí, o que você acha? Então, quanta confusão nessa história que esse pai contou, né? A Chapeuzinho adormecida no País das Maravilhas. Que coisa, não? Bom, a gente vai poder conhecer um pouquinho mais de todos os detalhes dessa história. Eu vou te contar outros pedacinhos para a gente poder mergulhar melhor neste País das Maravilhas. Então, na próxima aula, a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa história tão confusa e tão legal. Até a próxima!